Olá, pessoal. Eu sou Iris Cazuza. Eu sou Natália Borborema. Estamos aqui em mais um episódio do PrevMedCast. Inclusive, esse mês é um mês de conscientização ao autismo. E estamos aqui com uma convidada mais que especial para falar desse tema que é muito importante. Ana Paula, ela foi convidada. Ela trabalha no Centro Médico Mariano, que é uma clínica conveniada à PrevMed. E é com muito prazer, Ana Paula, que nós te recebemos aqui no PrevMedCast. Seja bem-vinda e se apresente. Diga aí todas as suas especializações. Obrigada, meninas, pelo convite. Agradeço à PrevMed Saúde pelo convite, por ser nossos parceiros, né, nessa trajetória, nesse trabalho tão importante que é transformar vidas todos os dias. Eu sou psicóloga comportamental e cognitiva comportamental, sou psicopedagoga, tenho formação em pedagogia também, tenho formação também em neuropsicologia e intervenção precoce, que é lá aquela parte que a gente vai trabalhar bem com os pequenininhos para evitar ou para prevenir que as coisas piorem à medida que as crianças vão crescendo. Aí tem uma série de especializações na área de inclusão escolar, que aí são especializações que casam dentro do trabalho com crianças, com neurodesenvolvimento. Sou psicomotricista também, sou ecoterapeuta pela AND Brasil, trabalhei um tempo com ecoterapia, e são coisas que, quanto terapeuta que trabalha com neurodesenvolvimento, a gente vai buscando para se especializar, para tentar oferecer sempre o melhor, alcançar o máximo dos pacientes que a gente atende. Ana Paula, excelente currículo. Eu acredito que, a priori, é muito importante a gente iniciarmos, além de você se apresentar, era justamente sobre isso. O que é o autismo? O que é que a gente pode hoje, de fato, falar sobre isso abertamente, para quem está em casa, possa entender, compreender, diante desse currículo tão vasto que você tem, que as pessoas possam compreender de uma forma simples, sabe? Porque a partir daí em diante, a gente vai começar o nosso episódio de Porque hoje. muita gente, na verdade, ouve falar, mas eu acho que quem não tem a convivência, não tem uma criança na família ou no seu dia a dia, acaba de fato não sabendo a realidade, como é de fato, né, conviver com a criança com autismo. Então, conta um pouquinho para quem está em casa, quem está nos assistindo, como é, o que é o autismo. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? TEA, transtorno do espectro autista. Ele é um transtorno global do neurodesenvolvimento para toda a questão de lei, questões legais. O transtorno do neurodesenvolvimento ele é reconhecido como deficiência. A pessoa autista é uma pessoa com deficiência, então, por isso prevê alguns direitos. E o transtorno do neurodesenvolvimento, ele vai acarretar sempre prejuízos graves, moderados ou leves. Sempre vai ter ali dentro da área do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento social, do desenvolvimento da linguagem. Então, você vai ter autistas que vai ter prejuízos nas 3 áreas, em interesses restritos, em linguagem, comunicação e em questões sociais. Vai ter autistas que aí seria um autista nível de suporte 1, 3, que precisa de muita ajuda. Vai ter um autista que vai ter uma dificuldade de comunicação, mas vai ter uma comunicação e precisa de médio suporte. E aí vai ser um nível de suporte 2, e vai ter um autista nível de suporte 1, que precisa de pouco suporte, muitas vezes não tem dificuldades na comunicação funcional, mas tem dificuldades na comunicação social, e interpretar alguns signos, algumas formas de comunicação do outro, algumas leituras sociais de como socialmente se responde, ou uma ironia, ou uma indireta, coisas mais sutis que um autista nível de suporte 1 vai ter bastante dificuldade, e vai ter dificuldade também, prejuízos também nas questões sociais. E aí esse é um TEA nível de suporte 1, que geralmente vai conseguir morar sozinho se ele tem uma boa intervenção.
E aí, uma coisa que é muito importante, eu não vou falar em níveis assim teóricos do que é o Sim. TEA cientificamente, porque aí seria muita coisa, mas uma coisa muito importante de se falar, já que a gente está, o convite é para um podcast associado a um plano de Com saúde que certeza. assiste a uma cidade grande como Campina, é que quando a gente fala de níveis de suporte, a gente também vai falar que essa criança, ela muitas vezes ela é diagnosticada com nível de suporte 3 e mediante intervenção precoce, ela passa a ser um nível de suporte 2. Às vezes ela é um nível de suporte 2 e ela passa a ser um nível de suporte 1. Que Né? interessante. Não é rígido, não é assim. Meu filho teve um diagnóstico de TEA nível de suporte 3 e ele vai ser dependente para o resto da vida. Não, pode ser que ele passe a ser um nível de suporte Ana 2. Paula, a partir de quantos anos pode ser diagnosticado? Hoje a gente já pode falar de diagnóstico de crianças nos primeiros meses, assim, a partir dos 6 meses de vida. Você já tem Com 6 condições, meses já com consegue 6 meses, diagnosticar, mas quais um os sintomas bom. comuns para alertar os pais que estão em É, casa? a criança vai ter algumas dificuldades na troca de olhar na amamentação com essa criança, vai ter alguns movimentos sutis, mas repetitivos de dedinhos ali, uma criança de 6 meses, de 7 meses, é uma criança, um bebê que não é uma criança, é um bebê, né? Um bebê de 5 meses, ele já tem um sorriso social, né? Acho que quem convive com Sim. bebê sabe, já é aquele bebezinho que quando você faz uma palhaçadinha, um besourinho, ele já ri. Um bebê que está dentro do espectro, ele vai ter essa dificuldade de ter responsividade social já desde esse período de 5, 6 meses, 7 meses. Então, isso aí já são os Então, casos que a gente já começa a já observar começa a a partir observar. dos 6 6 meses. meses você já leva para o neuropediatra, e aí também Sim. vai depender também do tipo, do nível, né? Se eu tenho um TEA nível de suporte 3, vai ser um bebezinho provavelmente que vai ter muita dificuldade de sucção, de manter a amamentação, um bebê muito irritadiço, um bebê com muitas dificuldades de sono. Então, são sinais de alerta que você já vai procurar se tá tudo que está. Existe um padrão, né? Eu costumo dizer muito assim nas minhas formações e para os pais dos meus pacientes. Existe um padrão e existe o que está fora do padrão. Nem todas as crianças não têm que seguir exatamente aquele padrão. A gente não tem como colocar nem crianças típicas todas dentro de uma caixa e dizer está todo mundo nesse ritmo. Não. Uma criança vai aprender mais ou menos assim, outra mais ou menos ali, Mas esse um bebezinho diagnóstico ele chora é um pouquinho, fechado? dá para já ser Dá para indicado. ser Já fechado. E indicado quais com os tipos de alguns. tratamento que poderia fazer com um bebê de 6 meses, por exemplo? Já com fonoaudiólogo, é a intervenção precoce. Aí a gente iria inserir um modelo de intervenção precoce e de orientação parental, treinamento parental, porque é principalmente o treino parental, o treino desse cuidador, da mãe, do pai, das tias. Então, dentro da sessão de uma criança, de um bebê de 0, como é com outras situações, como síndrome de Down e outras situações, de 0 até 2 anos, ou até aproximadamente 1 ano, eu costumo orientar que a família esteja dentro da sessão. Eu ia falar justamente sobre a base familiar. É justamente a minha próxima pergunta. Por quê? Na minha família, especialmente, eu tenho um caso. Minha irmã, ela tem um filho autista, de nível de suporte 1. Então, desde muito cedo, eu sempre fui muito assim também, de estudar, de estar sempre à frente das coisas. Só que ela não diagnosticou cedo. E eu comecei a perceber, junto com a minha mãe, esses principais sintomas, os quais você falou. Sim. Dessa dele não fazer o besourinho, dele não querer prestar atenção nas coisas, dele bater muito a cabeça em alguns lugares específicos, a mãozinha ficar muito para trás. E isso com 6 meses, viu, Iris? 6 meses. Depois de 6 meses, a gente continuou insistindo que a mãe fosse. E ela não teve, ela ficou assim, com receio de receber aquele diagnóstico. E aí, o que é que você, Ana Paula, como psicóloga, pode ajudar as mamães que estão em casa, mamães e papais, que nesse momento possivelmente estejam nessa primeira situação de receber um diagnóstico? E aí, como é que a mamãe e o papai podem
entender a situação ou tentar compreender? A principal questão são dois pontos muito significativos que eu costumo colocar. Primeiro, é que um diagnóstico ele não vai definir um sujeito, né? Você não é autista tal, você é uma pessoa com autismo, uma pessoa com deficiência. O autismo vai ser uma característica que coloca para aquele sujeito uma série de características. E ele continua sendo seu filho, né? É aquela pessoa. E se você não aceita, não acolhe aquele diagnóstico, também não vai isentar aquela criança de não ter aquelas dificuldades. É verdade. Ele continua sendo uma pessoa com autismo, uma pessoa com dificuldades. É difícil, não é fácil. A gente costuma dizer que quando uma mãe recebe um diagnóstico, é como se ela perdesse um filho, o filho ideal. Né? A gente idealiza tudo, a gente idealiza um trabalho, a gente idealiza um relacionamento e óbvio que todo mundo idealiza o filho. Você já imagina quem está grávida, como ele vai ser, o que é que ele vai gostar, o que é que você vai ensinar para ele. Existe mas uma é uma resistência, né, dos pais ainda. Existe. Eu, como mãe, e tive um bebê que nasceu com uma formação. Esse bebê faleceu, né, veio a óbito 4 dias após de nascido. E a maior dor de uma mãe que recebe um diagnóstico de um filho, eu acho, pelo menos pela experiência que eu tive, é pensando mais no preconceito e na dor que aquela criança vai passar. Porque quando eu recebi o diagnóstico, eu queria a minha filha de qualquer forma. Ela faltava um bracinho, era mais curto o braço, e aí eu disse, eu quero a minha filha de qualquer forma. Eu quero a minha filha viva. Mas eu chorei porque a dor era tão profunda, porque eu não queria imaginar como seria ela chegar na escola e a outra criança perguntar: por que você não tem outro braço? A dor dos pais, eu acho que é a dor do preconceito, porque o pai ele sente a dor do que o filho vai sentir na ponta. E eu acho que o que nós temos que fazer, né, você quanto profissional, é tentar educar a população para que evite esse tipo de preconceito, porque são três seres humanos ali. Tem a criança que tem o diagnóstico, mas também tem os pais que estão sofrendo com aquilo, que também, muitas das vezes, precisa também de um suporte psicológico. Sim. Porque não é fácil você sentir a dor de receber um diagnóstico do seu filho e ter que lidar. Porque é uma série de tratamentos, de terapias, de sessões. Muda, né? A vida como um todo. Muda completamente a rotina. Realmente, essa questão e o fato de se ter hoje cada vez mais a sociedade acesso a comunicações, a mídias, isso também facilita bastante, mas a gente precisa, eu sempre digo, no meu meio de colegas, no meu meio familiar e no meio de outros pacientes que eu atendo que não está dentro do espectro, muitas vezes eu pergunto, você tem algum colega autista? Quando eu vou visitar uma escola, e as mães dos meus pacientes também, eu sempre digo para elas colocarem junto aos familiares, claramente, olha, fulaninho, fulaninha é TEA e eu preciso que vocês deem apoio, sejam suporte, porque a sociedade precisa compreender que ser diferente é normal e é esperado. As pessoas vão ter diferenças, elas não vão caber ali dentro da mesma caixa que você, e você precisa saber lidar com isso. Mas aí é um trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Todo mundo fazendo um pouco, com meu sobrinho, com a minha afilhada, em toda oportunidade que se tem. Pronto, eu estava outra vez em uma piscina no meu condomínio e tinha levado um convidado, o sobrinho de uma pessoa minha, e tinha lá umas crianças neurotípicas. E ele era autista, estava querendo brincar com eles. E eu fui mediar a situação. Olha, ele quer brincar com vocês. Ele não está sabendo como, está querendo tomar a bola de vocês, porque ele é autista. Vocês já ouviram? Eu já ouvi falar. Eu tenho um menino lá na minha sala. Você conversa com ele? Não, porque ele não fala, mas ele tem a forma de conversar. Você pode ajudar ele. Então, em todo momento, socialmente, a gente pode ir dizendo e orientando. Foi isso que a gente fez. E agora é o segundo cenário. Eu, como profissional, na época eu era gestora de uma clínica, Iris. E na época eu tinha acesso a profissionais como você, como psicólogos, neuros.
E eu juntei essa equipe e fui conversar sobre o perfil do meu sobrinho, que isso é um caso real, tá? E aí eu sabia que a minha irmã ia ter resistência. Sim. Então foi o que eu fiz, eu chamei minha mãe. Chamei minha mãe, conversei com a mãe e disse, mãe, é o seguinte, meu sobrinho fulano tem, e assim, por isso, por isso, por isso. A senhora acha interessante a senhora trazer ela aqui, junto com meu sobrinho, para que a gente pudesse conversar e esses profissionais conversarem com ela? E aí, Ana Paula, foi a única oportunidade e maravilhosa que fez com que ela mudasse os pensamentos dela. Quando ela recebeu as informações certas do que, a partir dali, ela tinha que fazer com meu sobrinho, que é Gael, que inclusive eu amo de paixão. É a quebra Que de tabu, né? É. É. E o acolhimento, né, também. E até nas escolas hoje eu percebo que muitas escolas não aceitam crianças com autismo. Sim. É bem complexo. Eu acho que, de fato, a população ela tem que ser educada. A minha filha ela tem um amigo que tem um espectro e ela é apaixonada por ele. Ele não estuda mais na mesma escola que ela, mas ela se dá super bem, porque eu acho que é a questão da empatia. É como você Sim. falou, tem a forma de se comunicar. Sim. E eles são muito sensíveis. Existe uma É. sensibilidade que eles sentem muito. Então, a conexão, quando alguém consegue se conectar com eles, eu acho que é uma amizade linda. Consegue se conectar bem. Então, minha filha, ela tem esse amigo que estava na sala dela, mas dificilmente as escolas hoje em dia estão aceitando crianças com autismo. E é um problema também para os pais, né? Achar uma boa escola que adapte bem a criança e que acolha a criança. Existe algum meio, uma forma de como a família, nesse caso, porque a família é uma base, você como família, você estruturando de uma forma de aconselhamento, de trazer o profissional certo, como é que a família pode fazer de forma adequada todo esse processo? Pelo menos lá em casa, a gente conseguiu fazer o seguinte, reunimos, damos o direcionamento para ela, e automaticamente ali ela primeiro teve uma resistência gigante e não quis se comunicar com a gente. Começou a primeira resistência aí. Sim. O pai, possivelmente, também. Então, acabou que ficou uns 15 a 20 dias sem falar, nem comigo e nem com a minha mãe. E aí a gente ficou com aquela, né? Aquela vontade de chorar e, ao mesmo tempo, dizendo que estava fracassando, que a verdade é essa. E eu, como família, eu fiquei pensando, o que é que eu posso fazer para ajudar? Então, eu intermediei com um psicólogo. Pedi para um psicólogo na casa dela, conversar com ela e com outros profissionais na casa. Isso foi a segunda tentativa. Você, como psicóloga hoje, para orientar os papais, as mamães, a família, por onde? O que é que a gente pode fazer de forma adequada ou de forma até sutil, né? Porque, assim, Iris tocou no ponto da empatia. Sim. Às vezes eu tenho e às vezes eu não tenho. Eu estou falando assim de uma forma muito generalizada. Uhum. Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. Eu já ouvi falar, mas eu não me interesso. Né? Então, como é que você poderia ajudar? Você fala em relação ao diagnóstico? Ao diagnóstico, como a família pode ajudar Sim. essa mamãe, esse papai. Sim. Eu acho que o primeiro é o diagnóstico, né? Se a pessoa identifica alguns sintomas diferentes, né? Alguns comportamentos diferentes, sim, qual o primeiro profissional que ele deve levar ao filho? Isso aí vai para o ponto que Natália colocou, do formato, de como essa família e que rede de apoio essa família tem. O ideal é que a criança ela seja submetida a uma avaliação com o neuropediatra. Muitas vezes a família não tem esse acesso ou a família não quer, porque já vou levar no neurologista, pediatra, psiquiatra também. A partir dos 10 anos, inclusive o ideal é que a criança com autismo, ele já saia do neuropediatra para o psiquiatra. Perfeito. Porque o autismo ele sempre vai vir com comorbidades. Nunca existe o autismo, só autismo, mesmo nível de suporte 1. Sempre vai ter ali alguma comorbidade. Então, vai depender muito de como é essa família. Às vezes, você pegar ali pelo envolto, você não percebe que fulaninho, fulaninha, ele está diferente em relação ao desenvolvimento? Está difícil de desenvolver isso? Está difícil de fazer tal coisa? Tá? Como é que é isso? A gente não está querendo rotular
porque eu amo, é meu sobrinho, eu amo. Qual é o objetivo dela ir buscar? É porque ama. Então, às vezes, a rede de apoio, ela pega a mãe, principalmente a mãe, que é atípica, muito mais para apontar e pressionar do que para acolher. E existe, historicamente, dentro da história do TEA, o lugar de que nascer uma criança com TEA era responsabilidade da mãe. Eram chamadas, inclusive, lá em 1980, de mães geladeiras. Pessoas frias, mães de personalidades frias, iriam ter crianças com TEA. Então, já tem todo um cenário histórico que pesa muito para a mãe, para essa pessoa que geralmente é a pessoa que leva a família, né, adiante, geralmente é a mulher aqui no nosso país. Então, eu sempre oriento que essa rede de apoio, ela tenha manejo no acolhimento, pode ir sendo, vamos procurar uma intervenção precoce, só para melhorar esse detalhe. Não, você está achando que fulaninho tem algum diagnóstico? Eu não tenho como achar nada agora, eu só estou vendo que as coisas não estão indo como deveria. Eu quero ajudar, porque eu amo você, porque eu amo meu sobrinho, e eu estou aqui para te ajudar. Eu sou tua rede de apoio, eu não estou te apontando, pra julgar, eu quero te ajudar. E o terceiro ponto é justamente o acompanhar, né? Sim. O acompanhar a família, o estar junto, porque com certeza a partir daí ela recebeu o diagnóstico. Sim. E ela não gostou, ficou triste. Ela praticamente passou o dia inteiro chorando, até a gente também conseguir levar ela para uma situação de acolhimento mesmo. E a partir daí a gente começou a criar um novo cenário, que aí é importante, de fazer com que Gael fosse inserido nas terapias. Então, a partir daí começou uma nova jornada de Gael para as terapias, quem ia levar para a terapia, quem ia poder tirar aquele horário, quem ia trabalhar. O acompanhamento, né? Por isso que é importante a gente entender esse processo. Que muda a vida, né? Muda toda a vida e a rotina da família. A partir do momento que tem um diagnóstico, é óbvio que essa mãe vai entrar no luto, mas aí ela precisa ser incentivada e acolhida para desse luto ir para uma luta. É verdade. Que existem as leis. E que exista a mãe ali, ela também é acolhida. Sim. Mas a partir de que momento a mãe entende que ela também pode lutar por isso? A partir do momento que ela vai recebendo informações adequadas. Por exemplo, a gente vê que existe essa realidade de que as escolas negam a matrícula. A gente já tem uma quantidade tal de TEA, não vai negar de uma forma direta, mas nega de forma indireta. A gente não tem cuidador, a gente não tem como pagar uma pessoa para... Só que aí a gente tem a lei Berenice Viana, que versa justamente sobre o direito legal da pessoa com autismo ao acesso à educação. Isso não é uma coisa questionável. É um direito. Então, mediante qualquer negativa, essa mãe ela precisa procurar o Ministério Público e acionar o direito. Olha, eu fui... Mesmo que ela não fique naquela escola. Eu digo muitas vezes a algumas mães que chegam para mim, Ana Paula claramente estava negando, porque aí depois eu liguei dizendo que queria fazer uma matrícula e a pessoa me perguntou a mesma coisa. Eu pedi para minha irmã ligar. Quantos anos? Tem algum diagnóstico? Não tem. Tem vaga no primeiro ano. Aí eu vi que é porque o meu filho é autista. Então, isso é a dor dos pais. Essa é a dor real. Como é que esse pai e essa mãe pode fazer isso todos os dias? Como é que ele pode reagir ou agir, mesmo ele sabendo que tem a lei? Sim. Mas se a contraproposta, uma escola ou qualquer outro, não tem o apoio, como é que aquela mamãe e aquele papai pode? Ele vai levar a lei lá e vai obrigar a pessoa a receber o filho, porque no caso de Gael não tinha vaga. Sim. Não tinha vaga. Aí a gente foi analisar a questão financeira e aí juntou a família como um todo. Mas aí, como é que essa mamãe e esse papai pode? Mesmo tendo a lei?
E aí? Geralmente, eu oriento que sim, a pessoa procure o Ministério Público e não para colocar o filho exatamente naquela escola, Sim. mas para garantir que aquela escola tenha uma resposta sobre a negativa e o não cumprimento Muito da bom. lei e que isso não se Perfeito. repita com uma outra criança que vai chegar lá para procurar. Perfeito. E aí ela procure, além das redes de apoio, é muito importante que mães de pessoas com TEA se engajem com outras mães. Isso. Né? Nós temos grupos de mães aí com 200, 300 mães. Inclusive, eu vou mencionar a Ampara aqui, que é um grupo bem antigo, que tem muitas mães de TEA, que tem mães advogadas, que tem mães médicas, tem mães de tanto dentro da área, mães professoras, psicopedagogas, como tem mães que já sofreram a diversa idade de problemáticas do universo autista que se vive ao longo da vida. Verdade. E pode acolher também, porque além desse suporte dentro da família, é muito importante que a gente se identifique, Isso. né? Se veja identificado em outras pessoas. E caramba, ela também passou por isso, que interessante. Como foi que essa você rede fez? de apoio, que no caso a gente está mencionando, vai fortalecer ela, né, como mãe, mas também trazer o papel do pai. Isso. Porque o papel do pai também é muito importante no É. processo de desenvolvimento da criança. Exato. E muitas vezes a mãe, por ter essa responsabilidade de levar a família, mas Sim. o pai, ele interagindo, ele vai entender mais com o filho, Iris. Sim. Gael é um parceirão. Gael fala, Gael interage, Gael tem sentimentos assim gigantescos, sabe que você tá ali para ajudar e para proteger. Quando vê que tem algum lugar que ele não está tão bem associado, mas ele está vendo que tem alguém que é por ele também. Então, isso é muito bom, essa fala sua, de dizer que a mãe tem que estar em processo de formação. Sim, é importante. E aí, quando eu falo, voltando a essa questão sobre como agir em relação à negativa da escola, eu vou procurar o Ministério Público, vou acionar, sim, vai acionar para que isso não se repita com uma próxima criança e começa a procurar ali entre os terapeutas, entre outras mães, nas proximidades, quais são as escolas que eu tenho dentro da minha cidade que tem uma boa experiência de inclusão. Ah, tem essa. Qual é que se aproxima da minha possibilidade? Essa troca, né? Essa troca. Outro ponto, Ana Paula, que eu acho que é uma dificuldade muito grande para os pais é a questão do próprio tratamento. Né? Existem os pais que têm condições financeiras, porque a gente sabe que é um custo altíssimo. Muito. Porque são várias terapias com vários profissionais, além do acompanhamento médico, né? Com o neuro e psiquiatra. Sim. Então, muitas operadoras de planos convencionais hoje estão dando a negativa de crianças com autismo. E quando aceitam, existe uma restrição. Além da carência de 6 meses, né, que os pais têm que esperar 6 meses para poder iniciar um tratamento do filho, existe uma restrição de quantidade de terapias. Sim. E, além disso, a coparticipação. E a Prevmed, né, com o plano Prev-Kids, nós entramos nesse projeto como um auxílio social. Porque, de fato, a Prevmed não é um plano de saúde, é um plano médico pré-hospitalar. É um plano que trata e atua diretamente na prevenção. Então, com o Prev-Kids, já existia as consultas eletivas com pediatra, com algumas especialidades em pediatria, atendimento médico domiciliar e um pronto atendimento hospitalar com observação. Sim. E aí a gente viu que estava carente essa área de tratamento. Então, pensando nos pais que não têm condições de arcar com terapias particulares ou pagar até mesmo um plano de saúde mais caro, nós temos um diferencial. O plano Prev-Kids hoje é de R$ 139,90 mensal, com todos os benefícios que ele tem, sem carência. Então, a criança ela já entra e já pode marcar as primeiras consultas com fono, com físio, com psicólogos. Como Prevmed, eu vou ir estar detalhando, mas como Prevmed não existe. Marcou a primeira consulta, né? Um especialista vai avaliar a criança,
vai ver em qual nível, é nível de Suporte. nível de suporte, que é interessante até falar, né? A pessoa fala grau 1, grau 2, é nível de suporte, vai avaliar o nível de suporte e a quantidade de terapias que aquela criança vai necessitar. Então, os pais vão pegar as guias e nós temos terapias de R$ 49,90 por sessão, parcelando em 10 vezes sem juros no cartão, ou seja, facilita. Nós temos clientes, né, pacientes, que vai lá, junta o dinheirinho da semana Tem muitos e casos. paga individualmente a terapia que o filho vai É. fazer naquele dia. Mas você Muito. imagina, a gente dá acesso a quem não tinha acesso de cuidar do filho, R$ 49,90 e um plano de R$ 139,90, onde ele não tem espera de 6 meses, onde não tem restrição para o filho dele é abraçado, é acolhido. E para você que chegou agora, estamos aqui num bate-papo super interessante com a psicóloga Ana Paula, falando sobre TEA. Bom, Ana Paula, eu tenho uma pergunta maravilhosa para você. Quais são os principais tratamentos de desenvolvimento inicial para quem tem autismo? Bem, a gente trabalha, a principal questão no TEA é a intervenção precoce. Quanto antes essa criança entrar no processo terapêutico, maior vai ser o desenvolvimento do potencial dela. E aí, falando em tratamentos, o ideal é que essa criança tenha uma equipe interdisciplinar completa. Aí, quais são que as ela intervenções? Tenha um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, um psicomotricista, um psicopedagogo, e que esses profissionais eles estejam cumprindo o que existe de mais novo e mais recente dentro da ciência, que vai versar sobre o desenvolvimento da pessoa com TEA, que hoje o que tem de maior qualidade em resultados é a análise do comportamento, a terapia ABA. Mas dentro da análise do comportamento, você vai ter ali várias formas de intervenção, vários manejos de intervenção que vai se adequar a cada criança. De acordo com o diagnóstico de cada criança. Com o diagnóstico, de acordo com o desenvolvimento, de acordo com a idade. Também. Né? A gente vai falar de modelo Denver, que é uma intervenção naturalística, que está dentro da análise do comportamento para a intervenção precoce. Né? Eu não colocaria como profissional só um TIT, que é um modelo de intervenção também comportamental, que nasce lá na Carolina do Norte, que a gente vem utilizando há algum tempo aqui no Brasil também, mas eu não usaria só unicamente isso, porque a gente vai falar de uma criança na primeira infância, então o ideal é que a gente dê para essa criança um manejo que possibilite ele desenvolver as áreas de reciprocidade social, principalmente, porque é uma questão muito grande no TEA, que é a dificuldade nas relações sociais e de reciprocidade social. Então, quando a gente fala de modelo de intervenção precoce, baseado no modelo Denver, que é um modelo muito mais naturalístico, a gente vai seguir a liderança da criança, avaliar mais seguir a liderança da criança, você vai possibilitar um desenvolvimento mais natural de habilidades do que se você vai colocar ali num modelo muito mais rígido, de faz igual, olha para cá, fala assim, que aí é um modelo ABA bem mais antigo e que a gente vai pegar um modelo ABA de mesinha, que a gente insere também com TEA um pouco maior, mas na intervenção precoce não caberia tanto. Então, isso vai depender muito da idade dessa criança, o nível de suporte que essa criança tem, se ela já tem um tempo de intervenção, se ela não tem. Tem que ser tudo muito bem analisado, mas de acordo com o desenvolvimento de cada criança. Isso. No caso de Gael, aconteceu isso. Iniciou com uma, Sim. E logo em seguida, depois de 5 profissionais que acompanhou ele, entenderam que desses 5, só a priori 3, os principais para ele. E aí, no meio de cada terapia, iam tendo essas intervenções, fazendo essa que você citou, a primeira. Sim, a terapia ABA. ABA, e logo em seguida a outra, essa última que você falou. O modelo naturalístico. E começou a fazer essas 2 intervenções, para poder entender como é que ele iria sair em relação a... Então, foi bem interessante, porque quando a gente observou, ele não estava evoluindo, ele não falava.
Ele só fazia depois que foram mudando, intercalando. Por isso que é importante essas informações, porque Sim. quem está em casa fica pensando assim, rapaz, eu já observei isso. E eu ficava dizendo, mas rapaz, eu acho que Gael não está evoluindo. Só que eu ficava calada, Porque a né? profissional Sim. tem que entender qual é o tratamento adequado, Exatamente. né, para cada criança. E aí eu dizia, avaliar. E os pais têm que estar em alerta, é importante, porque se vê que não tem essa evolução, toca o profissional com e entender certeza. o porquê que o filho não evoluiu. Às vezes está no tratamento errado, está na intervenção errada. Com certeza, e foi essas observações, Iris, que nós tivemos. Porque eu tinha um olhar, a mãe que estava com ele tinha outro, o pai tinha outro, e aí outras pessoas falavam. Aí eu dizia, é bom a gente analisar as três coisas que estão acontecendo. Então, de fato, essa informação ela é primordial. Outro ponto importante. Ana Paula, a intervenção precoce, né, se é diagnosticado com suporte 3, Sim. e com a intervenção precoce, com vários tratamentos, a criança ela consegue evoluir e virar um adulto e ser um adulto com a vida comum, digamos assim, que trabalha, que casa, que tem filho. Como é que funciona esse trâmite aí de criança para a vida adulta quando se é tratado precocemente? Sim, muito boa essa pergunta, Iris, bem colocada. Quando a gente fala de níveis de suporte, é quanto que aquela criança, aquela pessoa precisa de ajuda, né? E quando a criança ela vai para um diagnóstico precoce e uma intervenção precoce, a probabilidade de que ela tenha o que é o objetivo do tratamento, uma qualidade de vida e uma funcionalidade maior é grande. Né? Se ela está dentro de uma intervenção adequada, a gente vai ter criança nível de suporte 3, que está ali desde 2 aninhos, 1 ano e meio, 1 ano e 8, 2 anos, inicia numa intervenção precoce com a quantidade de terapias e com terapias adequadas, ela pode sair do nível de suporte 3 para o nível de suporte 2. Né? A gente vai ter, às vezes, uma criança que está numa intervenção precoce, também chega no nível de suporte 2 e ela vai passar para um nível de suporte 1 e vai ter uma capacidade de independência bem maior. O que vai dizer é o tratamento, o quão cedo começa esse tratamento, o quanto de condições de respaldo de habilidades do tratamento esses profissionais têm, se eles têm uma formação adequada, se eles têm a condição de avaliar adequadamente, porque quando a gente fala de autismo, a gente fala de um espectro. Sim. E isso é uma outra coisa importante também de se falar, que quando a gente fala de nível de suporte, é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, que muitas vezes você fala, o meu sobrinho, ele está no nível de suporte 1, Sim. né? E na maioria dos casos, existem muitos casos que a criança está no nível de suporte 1 em algumas áreas e pode ser nível de suporte 2 em outra. Ele não vai ser, numa totalidade, nível de suporte 1. Verdade. Ou um nível de suporte 2. Às vezes a criança é um nível de suporte 2, fala bastante, é extremamente desenrolado, mas é incapaz de decidir um pedido. É incapaz de tomar uma decisão. É incapaz de reportar à família o que aconteceu na escola. É rígido para mudanças demais. Ou seja, ele pode estar naquele nível, mas ele pode, dependendo... Em alguma coisa, por exemplo, no nível social, ele pode ser nível de suporte 3. E no nível cognitivo, no nível de habilidades funcionais de comunicação, ele ser nível de suporte 2. Entende? Então, o que vai fazer, o que a gente vai dizer, como essa criança funciona, porque o autismo é uma forma de funcionamento, não é... É um autoconhecimento, né? A criança vai ali, Você precisa vai conhecer. aprendendo a lidar com os próprios sentimentos. Você precisa conhecer, né, aquela criança e saber, não, ele é muito bom nisso e ele tem muita dificuldade naquilo. Ele pode ser nível de suporte 2 em algumas coisas, mas ele pode ser nível de suporte 1 em outras. E ele está ali no meio. Não existe nível de suporte 1,5, nem 2,5. Mas dentro de um tratamento e dentro da família, a gente precisa sinalizar isso.
até para a questão funcional da família, de você poder dizer, olha, ele é nível de suporte 2, mas ele já vai muito bem nessas questões de habilidades na escola, ele desenrola bem a questão de fazer as atividades, de cumprir o que a professora faz, o que a professora fala, mas ele precisa de ajuda na hora de comprar um lanche, ele precisa ser lembrado que é para ir no banheiro fazer xixi, senão ele fica segurando o xixi e tem uma infecção urinária. É verdade, Ana. Então, em algumas coisas, ele precisa de bem mais ajuda do que em outras. Então, é dentro da avaliação profissional que a gente vai sinalizar ali para a família. Que como isso é. que você está citando é muito importante, porque no dia a dia a gente observa. Sim. E muitas vezes, por a gente não ter essa informação, a gente acredita que ele está indo muito bem e de repente ele não está indo bem. Que foi essa Você tá indo percepção. muito bem em uma área, né? É. Então, eu tive essa mesma percepção, porque quando eu estou brincando ou desenhando, que ele gosta muito de Bob Goods, Sim. ele gosta de determinadas cores e gosta de desenhar muito monstro. E eu ficava perguntando, vamos usar essa cor aqui? Não, Titi, essa não, essa sim. Aí eu dizia, então você só gosta dessas cores, e aí isso foi há muito tempo. Recentemente eu fui brincar com ele de novo, e eu trouxe outras cores, e aí ele aceitou. Ó. Ele aceitou, porque ele só tinha verde, marrom, azul, mas ele não gostava de rosa, ele não gostava de vermelho, ele não gostava de nada claro. Sim. E aí eu comecei a dizer, e eu gosto muito de pintar também. E eu fui pintar. Aí eu pintei a boneca toda de rosa. Quando eu pintei a boneca toda de rosa, eu fiz ele fazer a comparação do dele, do meu. Aí ele virou e disse, gostei. Gostei, porque a partir dali eu começo, aí eu passo as informações para a família, para a gente ver, então eu gosto muito de participar, porque às vezes a gente que é mãe, que é tio, eu sou tia, não sou mãe, mas às vezes a gente também tem condição de contribuir, tem condição de Com ajudar. certeza deve, né? Sabe? Uma tia que é rede de apoio É, também. não, eu, minha mãe, a gente tenta o máximo, eu, minha irmã e minhas irmãs, mas a gente sabe que essa correria louca, a gente Sim. precisa realmente ter um tempo de qualidade, e um tempo de qualidade requer que a gente também se dedique, né? Sim, Então, assim, é com muito certeza. importante essas informações que você está trazendo. E mamãe e papai que estão em casa, É. a importância do diagnóstico precoce, para que você consiga ver onde é que seu filho se enquadra, qual tipo de acompanhamento que ele tem que ter e para que ele possa se desenvolver Sim. e quando adulto ter uma qualidade de vida melhor. Então, Isso. para isso, o PrevKid está aí para auxiliar também com custo-benefício excelente, com acesso a terapias por R$ 49,90 parcelado em até 10 vezes sem juros, sem carência, ativou, usou e profissionais maravilhosas, assim como Ana Paula. Um adendo, Iris, terapias também domiciliar, nós temos também. Domiciliar por R$ 69,90. É. E aquela mamãe, o papai que está em casa, que também quer colocar o seu filho, mas quer fazer também, porque, gente, mamães e papais também precisam. Precisa. Todo mundo precisa. Todo mundo Eu era uma precisa das de primeiras terapia. pessoas que tinham preconceito com terapia. E hoje eu sou adepta à terapia. Na verdade, estou há 2 anos fazendo Verdade. acompanhamento com a minha psicóloga e é primordial acompanhamento psicológico. Hoje eu vejo quanto a mente ela é quem protege todo o resto. Se você não tiver bem com a mente, nada flui. É o Então, controle. Exatamente. A central de controle é a mente. Exatamente. Então, hoje eu vejo, depois que eu tive uma crise de ansiedade, foi que eu vi que é real. Porque ainda tem esse tabu, pessoal, é besteira, é Mas frescura. tem, eles têm Mas sim. quando você sente, É. que você diz o que está acontecendo, aí você diz, é necessário cuidar da mente. Sim. Então, faz 2 anos que eu realmente faço a minha terapia e o quanto é necessário você, papai e mamãe que está em casa também, ter esse acompanhamento para que você também tenha um suporte profissional para que possa também estar ali lidando com as situações do dia a dia com o seu filho. Outro ponto muito importante que a gente precisa falar é em relação ao adulto. Né? Na nossa época, aí, não vou dizer quantos anos, mas na nossa época, não era muito comum o diagnóstico de autismo quando criança. Basicamente, a gente veio começar a ouvir falar fortemente há alguns anos, né? Recente. Na nossa época, era menino correndo na rua, jogando bola,
não existia esse diagnóstico. Era o esquisito da turma, né? Era o Criancinha diferente. mais calada, era aquela coisa assim, mas ninguém diagnosticava, também nem existia essa terapia, ninguém fazia, era todo mundo brincando na rua e pronto. Então hoje também existe esse tabu da gente procurar quanto adulto, ver aquelas dificuldades que nós temos e dizer, será que, peraí, tem alguma coisa errada? Eu vou procurar um profissional e ser diagnosticado depois de adulto com autismo. Então, como é que funciona aí essa parte de adulto? Você recebe muitos pacientes adultos? Sim, a gente recebe. Eu tenho paciente adulto, tenho paciente adolescente, e geralmente a pessoa que é diagnosticada na fase adulta são autistas de níveis de suporte 1. Né? Porque o TEA nível de suporte 1 é aquele. A gente já costuma dizer sempre que uma das coisas que a gente precisa sempre estar repetindo é que ser autista, ter TEA, não existe uma cara, não existe um estereótipo, que é o que a gente chama na área de saúde de fenótipo. Né? Quando você vê uma criança com síndrome de Down, você já vê um fenótipo que sinaliza, tem essa deficiência, mas no TEA não existe esse fenótipo. Né? E antes as pessoas colocavam muito os estigmas, as estereotipias que eram muito visíveis, né? Estereotipias de braço, gritar, fazer ecolalias, mas aí nem toda autista vai ter uma estereotipia assim ostensiva, que está ali claramente colocado para ser visto. E dentro do universo autista existe um espectro. Né? Tanto que é espectro autista. É como se você pegasse um arco-íris e fosse colocando ali uma lupa e você consegue ver que no amarelo tem graduações de amarelo, no rosa tem graduações de rosa e todo mundo está ali dentro de alguma daquelas cores. Entendi. Né? Então, antes, os autistas não eram diagnosticados com TEA, né? As pessoas tinham as suas dificuldades e aí eram empurrados. Não, você tem que ir, você tem que estar, você tem que ser o orador da turma. Você é o mais inteligente da turma, porque você não pode ser o orador se você foi convidado para ser o orador. Né? E às vezes umas coisas que acabavam empurrando aquela criança, aquele adolescente a situações difíceis. E as coisas iam indo. E aí esse adulto muitas vezes se torna uma pessoa que tem outros diagnósticos. Às vezes um transtorno de ansiedade generalizada, TAG. Né? Uma crise de pânico, porque o TEA ele sempre vai ter prejuízos. Se não tem prejuízos funcionais, não é TEA. É isso que vai diferenciar um TEA de uma pessoa dizer, eu sou caladão, eu gosto de maratonar. Será que por isso nós temos a população, hoje acho que tem tantas pessoas diagnosticadas com TAG e com síndrome de pânico. Então, foi uma coisa que veio generalizada. O pessoal fala muito que é pós-pandemia. Mas, de repente, é uma pessoa que realmente passou por algum trauma na infância relacionado a não ter um diagnóstico e acabou sofrendo algum transtorno hoje. Então, hoje é mais comum a gente ver principalmente as mulheres, né? Eu fui diagnosticada há alguns anos atrás com TEA. Para mim foi super difícil, porque eu trabalho com autismo há alguns anos, então você imagina, não, como assim? E, de repente, todas as pessoas que conviviam comigo, Ana Paula, mas faz muito sentido. E para você faz sentido, porque você é muito estranha nisso, naquilo outro, meu Deus. Só que eu sempre fui tida como uma pessoa estranha, uma criança diferente, uma criança estranha. Eu era uma criança que eu não gostava do recreio, eu só passava todos os meus recreios na biblioteca, lendo os livros da biblioteca, principalmente, hoje em dia nem existe, acho que talvez vocês tenham acompanhado enciclopédias, aquelas né? Hoje em dia as crianças não têm mais acesso a isso. E na minha época eu amava ir para a biblioteca, como eu vim de escola pública, eu não tinha em casa enciclopédias, não tinha... Estudava na escola, então, ficava muito tempo na biblioteca. O tempo inteiro na biblioteca. Eu era péssima com habilidades amplas de jogos, por exemplo. Ninguém queria me escolher para a baleada. Quando ia tirar a baleada, que eu acho que era da época de vocês, todo mundo escolhia e eu sobrava.
E a Então, professora dizia, não, alguém vai ter que escolher a Ana Paula. E é muito é constrangedor. muito constrangedor. Eu já É passei por muito isso difícil. também. Tu também passou, Eu só né? levava bolada também. Eu era a assim, primeira a ser baleada, É. então já ia lá para o final. No final das contas, a gente acaba que o diagnóstico precoce, muitas vezes, vai fazer você se compreender. Exato. E evitar determinados prejuízos, né? Ter uma Verdade. qualidade de vida. Porque de um tempo para cá, muitas mulheres têm tido diagnósticos de autismo, porque as mulheres têm uma capacidade de fazer um mascaramento social muito maior do que os homens. As mulheres são mais observadoras, então a gente aprende desde muito cedo a observar o que deve e o que não deve fazer, como deve e como não deve fazer. E o autista, ele aprende muito por imitação. Então, é comum que as mulheres autistas, elas aprendam a imitar as habilidades sociais, os comportamentos sociais, mas isso tem um custo muito alto, que em algum momento da vida vai colapsar, seja num processo depressivo grande, que vai ali impactar a vida daquele sujeito, eu passei por isso, seja em questões de você ter comorbidades sérias, que vai fazer você levar situações que você jamais imaginava ou imagina, mesmo sendo profissional, o que é aquilo, o que é isso que está acontecendo, como que eu estou passando isso. Né? Perdas de memória, situações sérias, graves, que impactam diretamente na vida funcional daquela pessoa, quanto pessoa autista adulta. Então, ter o diagnóstico traz para aquela pessoa não só o conhecimento, não só o reconhecimento, eu não sou uma pessoa estranha, eu sou, na verdade, autista. Era isso o tempo todo. Como também ter acesso a um tratamento adequado, né? Antes eu fazia um acompanhamento como terapeuta, eu tenho que ter minha terapia Sim, também. com certeza. Eu fazia psicanálise lacaniana, que não é adequado para autista, né? E aí, depois disso, eu passei a ver, não posso estar em análise porque eu tenho um diagnóstico e não corresponde. Então, nesse caso, como também a medicação no caso, tem que fazer. Então, a priori, a pessoa que se identificou, né, nessas nossas falas, Sim. qual é o primeiro ponto principal? O que é que ela precisa fazer de imediato? Quanto adulto, né? Quanto adulto, qual o primeiro profissional que ela precisa procurar? Primeiro, um psiquiatra. Perfeito. Né? É muito importante que tenha um acompanhamento psiquiátrico e, geralmente, o psiquiatra vai pedir que você faça uma avaliação neuropsicológica. Com uma pessoa que tenha um respaldo, uma formação que alcance ali aquelas habilidades funcionais, aquelas avaliações que correspondem ao diagnóstico do transtorno do espectro autista. Para daí para um psicólogo, o psicólogo direcionar para qual o melhor tratamento a pessoa deve iniciar. E tratando. Perfeito. Muitos adultos, inclusive, precisam de, por exemplo, terapeuta ocupacional, né? Embora eu seja uma adulta totalmente funcional, desde muito cedo, eu preciso de um suporte de terapia ocupacional para a rotina. Eu sou uma pessoa extremamente rígida com rotina. Então, quando a gente fala isso num contexto assim, só de uma conversa, não, eu também gosto de rotina, mas não é gostar de rotina, é, por exemplo, eu ter que ter aquela rotina fechada durante toda a semana. Toda a sua semana. E se algo muda ali, eu não consigo dormir bem, eu não consigo me alimentar bem, vai atrapalhar o resto da minha semana. De forma funcional, eu não vou funcionar bem durante o resto da semana. Por isso que é muito importante a sua terapia ocupacional. Exatamente, e a psicologia também. Então, vai muito de pessoa para pessoa, né? Como é esse sujeito, o que impacta o autismo na vida desse sujeito? Eu tenho uma grande seletividade alimentar. Normal, Ana Paula, mas quando você vai para o meio social, não é. Eu passei, antes de ter o diagnóstico, eu passava muito perrengue assim, de estar num relacionamento que a pessoa tinha muitos amigos e a pessoa diz, todo mundo quer ir para uma pizzaria tal dia. Eu não como queijo. Não como queijo de jeito nenhum. Mulher, só um pouquinho.
É só, como a de chocolate tem só um pouquinho, eu não como queijo de forma alguma. Eu sinto o cheiro de queijo a 4 quilômetros. Isso já me dá enjoo. Então, impede ali a situação das pessoas ficarem, caramba, a gente nunca vai poder ir numa pizzaria por causa de Ana Paula? É verdade. Caramba, a gente Não, não pode... e sem ter o diagnóstico. Quando você não tem o Quando não diagnóstico, tem. fica mais complicado. Mas quando você esclarece É. os seus limites, Sim. fica mais fácil do outro lhe compreender. Porque quando não tem o diagnóstico, o outro só olha e fala, que pessoa Não, chata. Aí é mais um Que pré-julgamento, besteira. né? O que acontece? O que custa? Só uma Então, vez. Mais uma vez, é importante É. você buscar um apoio profissional. Sim. E assim, que conversa Que- maravilhosa. Ana Paula passaria a tarde e o dia inteiro conversando com também. você, porque Sem sombra de dúvida. foi esclarecedor. De fato, é comum hoje o diagnóstico, porém muita gente não sabe a fundo. Sim. E foi muito esclarecedor. E para você que está em casa, quer uma consulta com a maravilhosa Ana Paula, para poder entender melhor e levar o seu filho, ou se você se identificou em alguma dessas situações, também pode estar entrando em contato com o Centro Médico Mariano e lembrando que ela é uma psicóloga que está na rede da PrevMed. PrevMed, PrevKids. Ana Paula está disponível na nossa lista para poder atender vocês. Muito obrigada. Excelente profissional, excelente podcast. Nós como PrevMed, nós agradecemos por termos profissionais como você, que nesse pequeno momento, nesse episódio de hoje, esclareceu dúvidas, principalmente Com nossas. tanta responsabilidade, trabalha com tanto amor. Está totalmente ligada ao nosso plano. Um trabalho humanizado. Sim. É. Eu Né? que agradeço o convite de vocês. Para mim foi uma surpresa conhecer a PrevMed. Eu já trabalho com pessoas dentro do neurodesenvolvimento há muitos anos. E aí é uma dificuldade muito grande das famílias cumprir as terapias, ter acesso às terapias especializadas de forma adequada. Então foi uma surpresa quando chegou à clínica, que é uma pegadinha, o que tem? Eu sou muito desconfiada. Isso é uma coisa também que está dentro. Eu tenho muita dificuldade de confiar nas pessoas. Então eu comecei a questionar a gestora. Como assim? Mas vai ter o que mais depois de custo? Não, ela Zero foi dito custo, que era só ela me isso, falou. que é assim. Foi. Aí eu fiquei lá cutucando, perguntando, e aí eu Foi. fiquei muito feliz com a proposta. Acho que vocês chegam em Campina para impactar, para trazer uma nova ideia de novo cuidado. modelo de cuidado, um novo modelo de saúde. A gente quer educar a população. Que bom. Que a prevenção é o melhor remédio, né? É melhor que prevenir do que tratar. Não, sempre. É melhor prevenir do que tratar. E é isso. Um abraço, sinta-se acolhida, abraçada. E vocês que estão em casa, se sintam-se acolhidos e abraçados. Até a próxima. Tchau, tchau.